Vamos orar? Vamos. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, nesse momento eu quero clamar que Tu venhas trazer paz ao nosso coração, Senhor. Também nos dá a direção da palavra, para que ela possa fluir segundo a Tua santa e bendita vontade. Que seja uma palavra de edificação, Senhor. Que ela possa ficar gravada em nossos corações, para que possamos viver a Tua verdade a cada instante, a cada minuto. Senhor, dá-nos a revelação, ensina-nos, Pai, para que nós possamos entender a Tua vontade a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, nosso tema de hoje, reflexões sobre a vida após a morte. São palavras de Cristo Jesus para nossas vidas, ensinamentos preciosos de Cristo Jesus para a nossa existência. Às vezes levados pelas situações, levados pelas doutrinas desse mundo, pelas filosofias desse mundo, não damos um valor devido ao pós-morte. Nós achamos tudo bem, morreu, tudo legal, mas, irmãos, é um portal que é extremamente sério. A partir do momento que a pessoa morre, ela apresenta-se diante do Senhor. E isto é mais sério do que parece. E nós, como servos do Eterno, necessitamos estar atenados, alinhados com a vontade do Senhor, para que, quando este momento chegar, estejamos prontos para nos apresentarmos diante do trono de Deus. E seremos julgados. Todos serão julgados. Desde aqueles lá da pré-história da humanidade, até os mais recentes, os contemporâneos, nossos contemporâneos, todos serão julgados pelo Senhor. Todos vão de prestar contas pelos seus atos, pelas suas ações. A morte, ela é inevitável, é uma realidade inevitável na vida do homem. E nós precisamos estar cientes a respeito dessa realidade. Eu quero convidá-los a ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. Abra sua Bíblia, para que nós possamos ler esse versículo e depois nós vamos meditar num texto um pouco mais extenso a respeito da vida pós-morte. Está projetado na parede, diz a palavra: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Amém? Eis a afirmativa do autor de Hebreus: aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo em seguida o juízo. Queridos, esse texto ele joga por terra todas as ideias que o homem cultiva nesses últimos dias. Ideia de reencarnação, ideia de um plano diferente, essas coisas todas que algumas religiões ensinam, ideia do aniquilamento, morreu em pecado, acabou, deixou de existir. Todos esses princípios caem por terra à luz desse texto. A palavra diz que todos nós seremos julgados, vamos morrer e seremos julgados. E é preciso que esta realidade adentre o nosso coração para que estejamos preparados, irmãos. Um preparo contínuo para que a vontade do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa na nossa vida. Para que nós sejamos encontrados segundo aquilo que Deus quer para a nossa vida. É necessário fazermos uma reflexão a respeito da nossa existência. Será que estamos de bem com o Senhor? Será que estamos agradando o Todo-Poderoso? A exigência de Cristo é que sejamos segundo Ele, que vivamos segundo a sua vontade. E a palavra está recheada de ensinamentos que levam-nos a viver segundo princípios de Cristo Jesus. É mandamento do Senhor observarmos a palavra e a praticarmos em nosso dia a dia. Mas qual é a nossa visão? Qual é a visão do homem? Amados, a nossa visão é céu. Nós somos de Cristo e a nossa visão é céu. Nós aspiramos pelo céu, ansiamos pelo céu. Nós ansiamos pela presença contínua e eterna de Deus na nossa existência.
Amém? Você precisa ansiar, desejar ardentemente o céu. Eu falava com Tenilza hoje que quando as pessoas não têm prazer naquilo que é de Deus, é porque o Espírito Santo do Senhor ainda não habita no coração dessa pessoa. Irmãos, não há como você falar, eu sou cheio do Espírito Santo, porém não deseja, não anseia pela presença do Eterno. Não gosta de cultuar o Criador, não gosta de ler a palavra, não gosta de adorar, não gosta de tudo que é relacionado ao Senhor. É impossível. Haja vista que o Espírito Santo é Deus e, consequentemente, o Espírito nos puxa para as coisas de Deus. Ele nos puxa, ele nos atrai, como esse louvor falou há pouco, ele nos atrai para as coisas de Deus. Se porventura o teu coração está um tanto quanto vazio, não sei se der, se dá, enfim, se eu tiver tempo, para Deus, amados, não funciona desta forma. Nós precisamos encontrar tempo para as demais coisas, mas Deus sempre devemos ter tempo e prazer para Ele. E isto exige um compromisso real e verdadeiro com o Criador. E a consequência da não observação dessa verdade é a condenação eterna. E o juízo é mais próximo do que parece. Nós estamos a um passo do juízo, a um passo da volta de Cristo, a um passo da morte. O que vier primeiro há de nos colocar diante do trono. Se porventura morrermos primeiro, vamos comparecer diante do trono de Deus para sermos julgados. Se porventura Jesus vier primeiro e nos encontrar, seremos da mesma forma levados para sermos julgados pelo Senhor. Junto com aqueles que já morreram, serão ressurretos, enfim, assim será na volta de Cristo Jesus. Mas o nosso objetivo hoje é refletirmos a respeito da vida após a morte. E eu quero usar como texto base Lucas capítulo 16. Não leremos todo o texto neste momento, vamos ler alguns versículos, porém você deixe a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 16. Amados, a existência de consciência após morte é uma verdade. Algumas pessoas acham que morreu, acabou, apagou tudo. Não, amados. A Bíblia deixa claro que aqueles que morreram, e nós quando morrermos, quando estivermos no mundo espiritual diante do Senhor, seremos conscientes. Teremos consciência de todas as coisas. E essa é uma verdade que Cristo Jesus explanou, ensinou aos seus discípulos e àqueles que estavam ali ao redor de Cristo, e hoje Ele nos ensina através da palavra. Lucas capítulo 16, versículos 27 e 28. Ouça o que está escrito. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Nós estamos na parábola, na história do rico e Lázaro. Essa parábola, ela é muito profunda, porque ela fala das coisas espirituais de uma forma muito intensa. E nesse texto em especial, nós vemos que o rico, ali no sofrimento, já no tormento, ele fala para o pai Abraão, Deus, ele fala para Deus: olha Deus, envia Lázaro, para que ele possa testemunhar aos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos que estão vivendo da forma que eu vivia, na prática do pecado, de tudo aquilo que é errado, das coisas ruins, enfim. Envia Lázaro, para que eles possam ouvir quão terrível é este lugar, e que não venha para aqui, não venha também para o inferno. Irmãos, esse texto deixa claro o seguinte, e é bom que nós estejamos atentos a esta verdade: todos que morrem estão conscientes de quem são, de que foram, onde lembrar-se dos seus queridos, lembrar-se dos seus amados. A diferença é que no céu nós teremos a consciência, mas não teremos o amor humano. Eis a diferença. No céu a Tenilza não será minha esposa.
Não, não será. A dona Edna não será minha mãe. Não é esta a visão do céu. Seremos à semelhança dos anjos, teremos a mente de Cristo Jesus. A visão é diferente, no entanto, eu terei consciência que ela foi minha esposa. Mas não existirá esse tipo de amor, esse tipo de relacionamento. Você há de lembrar-se do que foi que Jesus fez por você. Você há de lembrar-se dos seus amados. Ah, mas se eu lembrar do meu filho, meu filho que se perdeu, a tua visão não será movida pelo amor humano, mas você será tomado pela justiça de Deus. E vale ressaltar, irmãos, que Jesus é a essência do amor. Se Jesus estivesse no céu, com esse amor humano, ele não conseguiria ser feliz, estaria, entre aspas, depressivo, coisa assim, porque ninguém ama o homem como Jesus os ama. Impossível alguém amar. Mas, se nós olharmos segundo a visão do Senhor, será diferente de todas as coisas. No entanto, não esqueça, todos terão consciência, saberão quem são, o que Cristo fez por elas e porque estão no inferno e ou no céu. Esta é uma realidade, irmãos, é a realidade da vida além da morte. E nós precisamos desesperadamente, a palavra é essa, desesperadamente nos prepararmos, urgentemente nos prepararmos para estarmos com o Senhor na glória. Amém? O texto não deixa dúvida. Ah, mas não é bem assim? Não, é assim, é desta forma. O rico estava no inferno, Lázaro estava na glória. Veja, ainda versículos 23 e 24, Lucas capítulo 16. Como eu disse, nós não estamos seguindo a ordem do texto bíblico, porém ressaltando algumas verdades e fazendo algumas reflexões sobre a vida após a morte. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Este texto ele nos traz umas revelações interessantes. Primeiro, ele mostra o rigor do inferno. O rigor do sofrimento no inferno. Esse texto quebra aquela ideia que inferno é festa, que inferno é legal, que inferno é boate, que inferno é balada, que inferno é bebida, que inferno é festa. Não. A palavra de Deus nos mostra que é um lugar de sofrimento intenso, sem parar, por todo sempre. Nós não conseguimos entender, é impossível para nós mensurarmos essa ideia de eternidade, porque nós estamos amarrados ao fator tempo. Sempre quando você olha para alguma coisa, você está ligado no fator tempo. Mas para que você possa entender, já dei esse exemplo aqui, mas vou repeti-lo porque é pertinente. Para que vocês possam entender, abre aspas, quanto dura uma eternidade, fecha aspas. A eternidade dura para sempre, mas vamos lá. Só para que nós possamos compreender usando o fator tempo. Façamos de conta, isto é uma ilustração apenas, façamos de conta que aquela pedra que nós oramos ali do lado da cidade, que de 10 em 10 anos apareça um pássaro e passe o bico na pedra assim, ó, passa para lá, para cá, umas 5, 6, 10 vezes, afiou a ponta do bico, voa, vai embora. Mais 10 anos passaram-se, mais uma década, e eis o pássaro novamente. Veio, passou o bico, afiou para lá, para cá, enfim, foi embora. Amém? Quando aquela pedra chegar ao nível do solo, gasta desta forma, terá passado um dia na eternidade. Abriu a mente para a eternidade? Deu para compreender o que é a eternidade? Deu para compreender o exemplo, a ilustração? Ou seja, o bico do pássaro, até ele desgastar aquela pedra para chegar ao nível do solo, é quase impossível. Meu Deus, de 10 em 10 anos ainda? Um pássaro só?
Mas quando chegar ao nível do solo, terá passado um dia na eternidade. Seja de sofrimento ou na glória, é a mesma eternidade. Eu não estou afirmando que há dias na eternidade. É apenas um exemplo para vocês entenderem o tempo que dura uma eternidade, para todo sempre. Amém? Deu para entender? Entendeu, pastora? Veja o tamanho da eternidade, a duração da eternidade. Agora o homem opta pelo sofrimento ou pela glória. O homem hoje tem o livre-arbítrio para escolher estar na glória com o Todo-Poderoso, louvando, usufruindo das bênçãos celestes, usufruindo da presença do Senhor, da alegria perene e constante, que também não é essa alegria que é pintada talvez pela mídia, até mesmo pela igreja, de uma alegria sem alegria do céu. Porque à primeira vista o céu é bem enfadonho, é um lugar cansativo, só louvando Deus. Lugar branco, aquela coisa toda assim, cheia de nuvens, sei lá como é que é. Um vezinho lá com a estrela na cabeça, um triângulo na cabeça. Gente, o diabo faz isso, planta esses princípios na cabeça das pessoas, para que elas tenham interesse em pecar e não tenham interesse naquilo que é de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o céu é maravilhoso, é extraordinário, e nós precisamos estar atentos. No entanto, diz também que o sofrimento no inferno é eterno e é um lugar terrível. O rico estava ali e ele clama para que fosse amenizado o sofrimento. E o pai Abraão disse que não tinha solução para isso. É uma escolha de cada um. Amados, nós precisamos estar atentos. O nosso desejo em estar na glória, com certeza, não é medo do inferno, mas sim porque amamos o Senhor. No entanto, é preciso entendermos a seriedade das consequências do pecado e fugirmos do pecado, fugirmos da aparência do mal e vivermos aquilo que o Senhor quer. Essa realidade não pode ser ignorada. Nós não podemos olhar e achar que tudo bem, não é bem assim, porque Jesus é amor e você acha que Jesus vai me deixar sofrer no inferno? Sim, eu acho. Na verdade, eu tenho certeza, porque Ele diz que é desta forma. O próprio Cristo, aqueles que eles dizem, é o Deus de amor, será que Ele vai me deixar sofrer no inferno? Ele diz, eu vou julgá-los no dia final. Cristo falando, eu vou julgá-los. Eu vou julgá-los. E para alguns ele dirá, não vos conheço, apartai-vos malditos para o sofrimento eterno. Palavras do próprio Cristo. Amém? É necessário estarmos atentos. A vida após a morte é real, é verdadeira. Necessário é estarmos preparados, pagarmos o preço para servirmos a Cristo Jesus. Terceiro tópico, ausência de uma segunda oportunidade. Não existe, irmãos, uma segunda oportunidade. Não existe. Lucas capítulo 16, versículos 24 a 27 e também o 31. Ouça o que diz a palavra. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, entenda Abraão como Deus. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro, mande Lázaro, que o mandes à minha casa paterna. Versículo 31, Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Irmãos, esse texto ele sela
a possibilidade de uma segunda chance depois da morte. A morte, ela sela a vida eterna da pessoa. A exemplo da arca, lembra da arca? A arca de Noé? Quando Deus fechou a porta, selou o destino de todos aqueles que eram rebeldes. Quando Jesus voltar, aqueles que, a exemplo do povo lá, dos dias de Noé, quando Jesus voltar, há de selar o destino de todos aqueles que não querem nada com o Senhor. Não haverá uma segunda chance. As pessoas que morreu hoje, Ele selou o seu destino. Ele não optou por Cristo, Ele não escolheu servir ao Senhor, Ele preferiu amar o mundo e os prazeres desse mundo e viveu no pecado. Não há uma segunda chance para esta pessoa, mesmo que alguém acenda 1 milhão de velas, mesmo que alguém passe o resto da vida orando, rezando, enfim, mesmo que alguém faça grandes sacrifícios, não moverá o coração de Deus. Não existirá uma segunda chance. E isto é muito sério, porque as pessoas não entendem dessa forma. Não enxergam com seriedade a vida eterna. E levam a vida eterna com a barriga, naquele ditado popular. Empurram com a barriga. Se der, Deus, se não der, enfim, tudo bem. Só vou para o inferno, nada tem. Gente, é mais sério do que parece. Muito mais sério. Muito mais sério. Não há uma dor comparável com a dor do inferno. Não existe. E hoje eu estou cheio dos exemplos, das ilustrações, para que vocês entendam a dor do inferno. Não vai entender. Mas para que vocês tenham uma ideia vaga da dor do inferno. Não faça isso. Mas acenda o fogão, acenda a boca do fogão. Coloque a tua mão lá em cima e deixa lá 1 minutinho, até sair aquele cheiro de churrasco. Vê se você suporta a dor. É suportável? A dor do inferno é de ranger os dentes. É de ranger os dentes. É terrível. Amados, se as pessoas soubessem o que é o inferno, elas rastejariam diante do Senhor. Enfim, para alcançar a graça de Deus que nos é dada gratuita. Mas infelizmente não querem isso. Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para esta verdade, mostra que não há uma segunda chance. O próprio Deus disse, mesmo que eu ressuscite, ou seja, se está na morte não pode voltar, só através da ressurreição. Mesmo que eu ressuscite, não há como você voltar do céu, voltar do inferno, não há como você retomar a vida, não há como você ter seu destino alterado. Você escolheu o destino, você fechou o teu destino enquanto vivo. E isso é mais sério, muito mais sério do que parece. Porque nós olhamos e não vemos as pessoas preocupadas com a sua vida eterna. Preocupa-se com o trabalho, preocupa-se com a família, preocupa-se com ganhar dinheiro, com a felicidade, com os passeios, com aquilo que veste, preocupa-se com tudo. A vida eterna a gente dá um jeitinho, vamos empurrando ela aí. Vamos esperar acontecer para ver o que vai acontecer. Não espere, não faça prova de Deus nesse aspecto. Não tente Deus. Irmãos, não existe uma segunda chance mais uma vez. Não existe. Esse homem rico, ele foi para o inferno não pelo fato de ser rico. A Bíblia diz que é muito difícil um rico adentrar o céu, mas não é impossível. Ele foi para o inferno porque ele não queria nada com Deus. Ele não viveu princípios do Senhor, não amou Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. O fato de Lázaro estar no seio de Abraão, no céu, também não era em decorrência da sua pobreza, da sua situação de mendigo, não era isto. Mas é porque ele tinha um coração aberto para o mover de Deus. E é isto que faz a diferença na nossa vida. Não são situações externas, mas é o coração dobrado, rendido aos pés do Senhor.
não perca a oportunidade de servir ao Senhor, de amar o Criador. Se porventura teu coração anda endurecido com relação àquilo que é de Deus, hoje é tempo de acertar-se com o Senhor. Acerte-se com o Todo-Poderoso, porque te aguarda uma vida eterna. Uma vida após a morte te aguarda. E você precisa estar preparado para estar com o Senhor para todo sempre. Amém? Nosso quarto tópico, reflexões sobre a vida após a morte. Primeiro, após a morte, nós teremos consciência. Saberemos quem fomos e por que estamos nos céus, ou aqueles que estarão no inferno, porque ali estão. Ainda, a realidade do sofrimento do inferno. A Bíblia diz que é um lugar terrível, reservado àqueles que não querem saber de Deus. Não existe uma segunda oportunidade. O texto bíblico mostra de forma clara, não apenas nesse texto, em outros também, que não existe uma segunda possibilidade. A morte, a volta de Jesus, sela o destino eterno, como selou o destino eterno daqueles do tempo de Noé, dos dias de Noé. E por fim, a impossibilidade de comunicação entre mortos e vivos. Versículos 26 e 31, ouça a palavra. Lucas 16, versículos 26 e 31. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não pode, nem os de lá passar para nós. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, a Bíblia diz que existe um grande abismo, um lugar fixo, entre o inferno e o lugar de descanso, entre o inferno e o céu, e entre o mundo espiritual e nós. A palavra diz que é impossível que alguém volte da morte, a não ser que seja ressuscitado pelo Senhor. Espíritos que partiram para a vida eterna, esses não têm contato conosco. Não há possibilidade de um espírito, de um ente querido, mandar um recado, mandar um aviso, ou incorporar num parente, incorporar numa criança, reencarnar em outra pessoa, no animal, enfim. Isto é impossível à luz da Bíblia. A palavra diz que depois da morte, o juízo, e o juízo sela o destino eterno. Aqueles que estão com Cristo no céu, sem Cristo no inferno. E não há uma segunda via, não há outra possibilidade desses espíritos voltarem à terra, trazendo recados, trazendo informações, coisas assim. Não existe, amados. É impossível. Eu sei que em nossos dias é muito comum, e quando você liga a televisão, geralmente tem ali um sacerdote, trazendo mensagens de pessoas que faleceram, e geralmente são sempre mensagens legais. Dificilmente, aliás, nunca ouvi um daqueles sacerdotes falar assim: olha, eu recebi um recado do fulano de tal, e ele diz que está no inferno, padecendo, sofrendo no inferno. Mas sempre que está no lugar legal, no lugar bom, os recados que o sacerdote passa em nome dos falecidos sempre são animadores. No entanto, a palavra diz que isto é impossível. Não há como um espírito voltar do pós-morte para trazer revelações para as pessoas do presente. É impossível isso. Mas, pastor, como é que, se isso não existe, como é que vem umas revelações, uns recados lá do mundo espiritual que só 2 pessoas sabiam? Tempos atrás eu ouvi alguém falando: olha, eu tinha um segredo com fulano de tal, apenas ele e eu sabíamos disso. E essa foi a senha usada para receber o recado do desencarnado. Vamos usar esse termo, do desencarnado. Porque o sacerdote citou exatamente
aquela senha, aquele fato que só as duas pessoas tinham conhecimento. Aí complicou, não é? Fica difícil, porque a pessoa que não conhece a Bíblia, não há como ela entender de forma diferente, a não ser que, de fato, o desencarnado, o que morreu, o espírito de quem morreu, está enviando o recado. Você não pode esquecer o seguinte, irmãos, não te esqueças. Satanás te conhece melhor do que você mesmo. Nada passa desapercebido na tua vida a Satanás. Fazendo uma analogia, é como que Satanás tivesse um computador com uma página só tua. Os teus dados inseridos ali. E ele imprime a tua ficha e tudo que você falou, tudo que você fez, está ali relatado. E ele pode usar dessas informações para que o Espírito fale com seus cavalos. Queridos, é desta forma. O inimigo nos conhece mais do que a nós mesmos. Evidentemente que no mundo espiritual não existe computador, é apenas uma analogia. Não existe o computador com um fichário nosso, porque ele não precisa disso. Ele não precisa. Mas ele te conhece de uma forma muito profunda. Ele sabe o que você gosta. Satanás sabe os teus desejos. Satanás sabe quais são os teus planos. Satanás só não conhece os teus pensamentos, mas ele presume. Ele não tem acesso aos teus pensamentos. Só Deus tem. Deus tem. Mas ele presume, porque ele faz uma triangulação de dados. Ele faz uma triangulação de dados. E ele consegue triangular as coisas e achar, concluir alguma coisa na tua vida. Então é preciso muito cuidado com isso. Não existe espíritos desencarnados que mandam recados através de sacerdotes. Não existe. Mas existe um demônio de engano, grudado no cavalo, que é usado para trazer recados inventados por eles mesmos. É preciso muito cuidado, amados. Muito cuidado com essa situação. É impossível você conversar com aquele que morreu. É impossível aquele que morreu conversar com você. Ah, mas pastor, eu sonhei. Gente, sonho é sonho. Tem nada a ver. Ah, eu tive uma visão. Visão é visão. Não tem nada a ver. Tudo isso pode ser sugestionado pelo príncipe das trevas. Ele é mais sábio e poderoso do que você pensa. Hoje eu falava a respeito de algumas situações que nós achamos que o diabo não tem poder para fazer. Nós achamos que o diabo, ele não pode fazer sinais exteriores físicos. Os chamados poltergeist. Satanás pode fazer tudo, irmãos. Satanás pode fazer janela bater. Satanás pode derrubar panela dentro da sua casa. Pode quebrar vasilha. Mas pastor, como é que você faz essa afirmação? A Bíblia fala isto. Mas onde? Volte Moisés diante de Faraó. Os sacerdotes das trevas, que serviam ao Deus, os deuses do Egito, eles fizeram tudo que Moisés fez. No poder de quem? De Deus? Claro que não. Opositores. Leia as pragas. Veja que o sacerdote dos deuses egípcios, eles fizeram a mesma coisa que Moisés fez. No poder de quem? Vê como são as coisas? Eu falava ainda, amados, que há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu ainda era muito jovem, lá próximo à nossa casa, existia um lugar que morava uma família. E começou a aparecer uns fenômenos estranhos naquela casa. Apareciam umas pedras que saíam da parede de dentro para fora. Aquelas pedras surgiam do nada, alcançavam a rua,
batia na parede, batia na porta, na janela. E eu fui lá dar uma olhada naquele negócio, adolescente, jovem, e era fato. Não tinha ninguém jogando pedra, mas as pedras existiam. Satanás tem poder para isso, irmãos. Ele tem poder. A Bíblia diz no Novo Testamento que ele pode fazer descer fogo dos céus, sinais magníficos que, se possível, enganariam os eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que conhecem a palavra e que são cheios do Espírito de Deus. Ainda, quando nós morávamos nesse lugar que é a igreja hoje, era muito comum nós ouvirmos passos na calçada. E essa rua aqui é uma rua morta, não passa ninguém aqui. E você, dentro de casa, deitado, você sentia. Aí eu levantava, a Tenilza também já fez isso. Era uma porta, na época era uma janela diferente. A gente olhava, não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém. Um dia nós despertamos. Nós oramos, repreendemos isso. E nunca mais ouvimos essas coisas. Nunca mais passou o bicho na calçada. Mais ou menos assim. Então, amados, tudo isso é o poder das trevas, do inimigo de nossas almas. Ele tem mais poder do que você imagina. Ele pode encher a tua cabeça de pensamentos ruins. Ele pode encher a tua vida de enfermidades. Ele pode encher a tua casa de tudo que não presta. Ele pode tocar até na tua saúde. Ele pode tocar nos teus bens, tocar em tudo quanto você tem. Eis o porquê que é preciso estarmos consagrados, dedicados, rendidos aos pés do Senhor. Porque é muito comum, irmãos, dentro dos lares até de crentes, objetos consagrados às trevas, mas que são enfeites que a pessoa coloca na parede, em cima de uma mesa, de uma estante, porque é bonitinho, mas aquilo ali foi consagrado na fonte a espíritos malignos. E o maligno se acha dono daquilo, e é a porta que é aberta dentro do seu lar. Nós temos que fazer sempre uma faxina na nossa casa, porque às vezes entra de forma involuntária coisas que não são para a honra e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Reflexões sobre a vida após a morte. Segundo esta palavra do próprio Cristo, nós vemos que no pós-morte nós teremos consciência de quem somos e do que Cristo fez por nós. Ainda, sobre a realidade do inferno, que é um lugar de sofrimento terrível, e que não existe uma segunda chance, uma segunda oportunidade para as pessoas. A morte, a volta de Cristo, sela o destino de cada um. E é impossível, por mais convincente que seja o sacerdote, mas é impossível que um espírito de alguém que morreu possa entrar em contato com você, mandar recado para você, fazer qualquer coisa por você ou você fazer por ele, para que ele possa ir para um lugar melhor, como dizem as pessoas. É impossível isso. O destino é selado no momento em que a pessoa morre ou no momento que Cristo voltar. Estejamos atentos a esta realidade. Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Que nós possamos viver essa verdade, buscando a orientação, a direção, santificando-nos para que em todas as coisas o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. Amém, irmãos? Uma coisa é certa, o espírito maligno existe, demônios existem, nós não podemos ter medo deles de forma alguma, nós não podemos ter medo de Satanás, porque quando nós estamos com Cristo Jesus, somos mais que vencedores em todas as situações. E esta é a grande verdade. E entendamos que a vida após a morte é uma realidade e é necessário estarmos preparados. Vamos então orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Que ela seja de revelação, de discernimento, de conhecimento, para que nós possamos nos preparar melhor para te servir, para te adorar e para viver a tua verdade, Senhor. Ajuda-nos a entender aquilo que tu queres, para que os nossos passos sobre a face da terra sejam de santidade, para que logo estejamos contigo ali, na glória, para todos sempre, Senhor.
Oh Deus, olha para nós e nos abençoa, nos sustenta, nos fortalece, nos instrui. É meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Mensagem 1274.